som de teu nome. Glória a Deus. Exalta o Senhor mais forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Agradecemos os irmãos pelo esforço, pela adoração. Mas precisamos entrar na palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Provérbios capítulo 13. Abra aí com paz, alegria, com muito amor nessa noite, a partir do verso 19. Aleluia. Quarta-feira abençoada, reunido na presença do Senhor. Glória a Deus. Continue cheios da presença do Senhor. Amém, irmãos? Livro de Provérbios, capítulo 13, e o verso 19. Abra aí com paz, com alegria, com muito amor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está operando em nosso meio. Amém, irmãos? Aleluia. Todos acharam? Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vamos lá. A partir do verso 19, o capítulo 13 de Provérbios diz dessa forma: o desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositado para o justo. Amém? Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Desocupando as mãos, exalto o eterno Deus. Aleluia. No mesmo contexto de adoração. Glória a Deus. Deus abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós temos que administrar o horário. Amém? Estamos no caminho certo. Glória a Jesus. Queridos, queria falar hoje debaixo de um tema de duas escolhas e dois caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de ler aqui o livro de Provérbios, escrito pela própria vida do rei Salomão. O que mais me chamou a atenção foi o versículo 20, que ele diz: ande com sábio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Anda com sábio e será sábio. A palavra de hoje é que nós temos dois caminhos. Nós podemos decidir andar com sábios ou andar com tolos. Olha o que é importante nós compreendemos no dia de hoje. No livro de Ruth, a Bíblia vai dizer, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Ruth escutou os conselhos de sua sogra, que Ruth abraçou a aliança da sua sogra e ela foi bem-sucedida no seu caminho. Nós percebemos que ela teve um ato profético ainda nas terras de Moabe. Ela diz assim: aonde tu pousares, eu pousarei. Aonde tu estares, eu também estarei. Baseado nessa palavra aqui, que se andar com sábio será sábio, a própria Bíblia nos diz que nós devemos andar na luz. Nós percebemos que o ato profético que ela faz se cumpre e muda toda a história dela. E ela acaba sendo a provedora da descendência de Davi. Uma moabita que vai casar com israelita. Deus pega alguém que não servia Deus do Israel, e pela fidelidade dela, por ela andar com sábio, por ela obter a sabedoria que só o Deus do céu dá para o povo dele, ela alcançou êxito em sua vida. Salomão viu muita gente se dando mal, porque ele era rei e juiz. Também ele viu muita gente se dando bem. Por isso que ele tem experiência própria. O livro de 1 Reis, capítulo 10. A Bíblia vai dizer que a rainha de Sabá, ela foi visitar o rei Salomão. E ela visitando o rei Salomão através da fama dele, ela testifica a sabedoria dele através do Espírito de Deus, que revela o que ela iria falar. E ela percebe que
que lá na mesa, ao conversar com ela, ela vê que ele é um homem sábio, bastante sabedoria para o reino dela. E ela sai de lá maravilhada, e eu tenho certeza que ela não foi mais a mesma. Irmãos, nós, em alguns momentos, nós somos igual camaleão. Você já viu o camaleão? Camaleão, ele muda de cor, sim ou não? E esse réptil, ele muda de cor, não somente para se camuflar. A maioria das vezes, nós entendemos que ele muda só para se camuflar. Não. Existem outras coisas que faz com que ele muda de cor também. A temperatura do lugar, o humor, aleluia, e a comunicação. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nós somos produto do meio. E a Bíblia diz em 1 Coríntios que as más conversações corrompem o bom costume. Nós não podemos ter um ouvido mercador. Nós temos que ter um ouvido sábio. Andai com sábio, se tornará sábio. Já dei exemplo de Noemi. Já dei exemplo, agora eu vou dar exemplo de Paulo e Silas. Eles sofreram as perseguições, mas Silas foi influenciado por Paulo. Silas foi influenciado pelos apóstolos. E a luz se acendeu sobre a vida dele. Quando eu falo duas escolhas, dois caminhos, a partir da sua escolha, você também está decidindo o caminho. Quando eu falo desse bicho, desse camaleão, que o ambiente, o que eu queria dizer com tudo isso? O ambiente influencia esse réptil. O ambiente faz com que ele muda de cor, que ele se adapta àquele local. E nós não é diferente, nós também nos adaptamos a locais, nós adaptamos a pessoas. Por isso que Davi, o Salmo 1 se associa a Davi, que ele vai dizer sobre a roda dos escarnecedores, ele vai dizer sobre o conselho dos ímpios. Ele diz que o caminho do justo é como uma árvore plantada na beira do rio. Mas o caminho do ímpio é como um pó, uma palha que vai ser lançada, arrancada pelo vento. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Aleluia. A palavra de Deus, ela é bem clara para nós. O próprio Jesus diz: se você ouvir a palavra e praticá-la, será semelhante a um homem que construiu uma casa na rocha. Sim ou não? A sua casa é importante estar na rocha. Você não sabe do dia de amanhã. Mas se você estiver com a casa na rocha, você está pensando na eternidade de Deus. E às vezes nós começamos a andar com algumas pessoas, nós começamos a ter alguns costumes, e nos tornamos um camaleão para aquele ambiente. E os nossos ouvidos estão emprestados, e informações vão chegando em nós, aleluia, e aquilo vai atacando a nossa fé, vai atacando a nossa dignidade, vai atacando a nossa característica, e daqui a pouco nós nem sabemos quem nós somos. Você pode decidir estar ou não estar. Você pode decidir ser ou não ser. Aquela mulher, a Ruth, ela não quis nem saber, porque Noemi falou para as duas noras, viúvas, as 3 viúvas: ficai aqui, porque já estou velha, e de mim não vai sair mais ninguém. Não tem ninguém mais para vocês casarem, são jovens, vão viver a vida de vocês, vão procurar outro esposo em outro lugar. Elas choraram, uma foi embora, e a Ruth diz: não, aonde tu está, eu estarei. Ela foi leal, e talvez no pensamento dela: eu preciso cuidar, honrar o meu esposo e cuidar da mãe dele. E ela sai de Moab, e ela vai para uma terra que ela não conhecia. Ela começa a servir a um Deus que ela não conhece, mas eu tenho certeza que ela foi influenciada por quem? Por sua sogra. Esse negócio de sogra com nora, isso aqui foi o diabo que inventou. Essa confusão de genro com sogro, com sogra, isso é tudo inimigo, irmão. Não pode haver inimizade. Porque antes da pessoa casar, ela já sabia que ela tinha mãe, sim ou não? Já sabia. Então não tem como ser um camaleão, um bonzinho para conquistar, e depois que casa traz divisão. Isso não pode. Nós temos exemplos aqui na Bíblia. Essa mulher, ela serviu a Deus através da vida de Noemi.
Então, ande com o sábio e será sábio. Quem é o seu influenciador? Nós temos que seguir a Jesus. Eu vejo pessoas dizendo, eu estou seguindo fulano de tal. Está edificando a sua vida? Se estiver edificando a sua vida, continue. Mas se não tem propósito como Cristo, porque Tomé perguntou, como nós saberemos o caminho? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único influenciador de nossa vida se chama Espírito Santo de Deus. Ele é o Pai da eternidade, conselheiro fiel. É o Espírito do Senhor que não nos deixe confundido, enganado em momento nenhum. Porque nós não andamos mais por vista, andamos por fé. Por isso que algumas coisas vão acontecendo, parece que está, aleluia, um reboliço de confusão. Não existe nada confuso diante de Deus. Existe confusão de rosto, existe confusão psicológica, mental, batalhas espirituais, fé sendo destruídas por causa de falácias. Por isso que nós devemos escolher com quem que você vai andar. Andar com o sábio, para você se tornar mais sábio. Andar no caminho do justo, para que você possa ser uma árvore que possa dar fruto para o Senhor. Porque o encontro aqui na igreja, nós viemos aqui para prestar culto para Deus. Nós somos um exército que reúne, aleluia, para adorar o único Deus, para escutar a mensagem dele, para nos fortalecer, nos curar, trazer o bálsamo. Mas a nossa vida cristã, ela é 24 horas. Aleluia. E o ambiente que eu estou, as pessoas que eu estou, elas precisam muito mais ser influenciadas por mim do que você sendo influenciada por ele. Pastor, me explica. Porque você já foi lhe apresentado um vivo e um novo caminho. Então você já está no caminho. Não tem como deitar, louvado seja o nome do Senhor, vinho novo em outro velho. Não tem como. Colocar pano novo em roupa velha. A Bíblia é bem clara nas parábolas de Jesus que é sabedoria do céu. Jesus, as pregações de Cristo, ele não ensina humanamente. Ele ensina revelações da alma. Por isso que às vezes, aleluia, os fariseus não entendiam porque eles estavam presos na formalidade. Eles criaram uma forma de proteger e ao mesmo tempo de segurar pessoas. Foi quando o Senhor Jesus veio, pairando por cima de tudo e mostrando a verdadeira religião. Um daqueles apóstolos vão dizer em suas cartas que a verdadeira religião é fazer caridade, é fazer o bem ao seu próximo. E às vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos nos comportando como um ímpio. Olha, continua, o versículo 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Galardão. Quando fala justiça, você não está isento de pecado, nem isso que Deus está dizendo. Deus está falando do seu esforço em querer andar na sinceridade. Você já viu aquela pessoa que mentia? Aleluia. O espírito maligno e o velho homem vai querer que você entre nesse caminho novamente. Por isso que você sofre. Mas aí você tem que colocar em prática aquilo que aprendeu em Deus. Ainda que haja dano em mim, Salmo 15. Ainda que haja dano. Porque se você tiver dúvida da sua salvação, leia o Salmo 15 e procura saber se você parece com aquele cidadão do céu. Ainda que haja dano, eu permanecerei em Deus. Eu fui transformado. Pastor, vamos fazer tal coisa? Não. Eu fui transformado pelo sangue. Eu acredito nesse evangelho. Eu não estou só passando por esse evangelho, não. Esse evangelho agora faz parte da minha vida. Ele me transformou, aleluia, e agora eu quero andar com sábios. E a Bíblia diz que aquele que não teme a Deus não tem sabedoria. Aleluia, ainda que a pessoa seja bem dotada de inteligência. Eu estou falando de tecnologia, estou falando de astronauta. Mas eu estou dizendo que a sabedoria do céu, aleluia, Tiago diz para pedir a Deus que Ele dá. Para você discernir as coisas. Tem muita coisa que parece que é verdade que não é.
Tem muita coisa que parece que é prioridade, também não é. Nós fomos moldados nesse mundo, por isso que não pode se conformar com ele. Agora está vindo tudo à tona, irmãos. Aleluia. A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria que dominou as faculdades, está vindo à tona, é só você dar uma olhada. Mas Deus revelou e falou nessa igreja, em outras bocas de profetas pelo mundo afora, que chegaria um dia, começou em 2018, 2017, 2018 começou, Deus falou que tudo que estava oculto seria revelado. E agora nós estamos vendo que a ordem mundial da saúde não está preocupado com a saúde. Foi agora que nós observamos isso. E nós tínhamos um manual de sobrevivência em nossas mãos. Uma Bíblia dessa deve custar o quê? R$200, R$300. E aqui está dizendo sobre alimentação. Aqui está dizendo sobre sono, sobre descanso. Coloca na nossa cabeça que nós devemos dormir 8 horas. Aleluia. O homem antigamente ele dormia pouco, mas ele dormia pausadamente. Mas eles tinham que moldar pessoas. Então a sabedoria do céu vai te libertar. Por isso que vai ficar pesado servir a Deus, porque você ainda não saiu por completo desse mundo, também por falta de conhecimento. O mundo foi moldado nós para obedecer ao homem, para obedecer à terra e não a Deus. Deus conhece todas as coisas. Por que fica pesado? Parece que você está perdendo tempo. Parece que você, a gente vê testemunhos. Eu passei a minha juventude toda na igreja. Glória a Deus. Quando eu vejo pessoas que estão desviadas, que vão na internet para dizer isso, eu falei, que pena. Eu queria estar no seu lugar. Queria ter nascido numa igreja, ser cuidado por um pai, por um pastor. Eu queria isso. Queria vivenciar essa coisa, porque eu já estou ficando fraco. A idade está chegando. Mas talvez se eu tivesse mais força, eu faria mais para Deus. Mas não podemos lamentar também o passado. Quem passou a vida toda na igreja não perdeu nada lá fora. Não perdeu nada lá fora. A sabedoria de Deus, ela acrescenta vida em nós. Então, as coisas que são lançadas diariamente são sempre para ocupar a sua mente e a sua vida. Se você não tiver uma vida de oração, pelo menos uma semana, se tiver uma vida de jejum, pelo menos um dia, uma leitura bíblica pelo menos por semana, você vai enfraquecer e não vai compreender nada. Porque o mundo é sagaz. O mundo é sagaz. Aleluia. Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho do ímpio, que não senta na roda dos escarnecedores. Olha só. Você pode escolher a mesa que você senta. Pastor, o senhor está pregando divisão? Estou pregando separação da luz com as trevas. A Bíblia está dizendo que comunhão tem a luz com as trevas. Às vezes nós queremos ser educados, sim ou não? E queremos associar. E sabe o que acontece quando nós achamos a nossa zona de conforto? Você acha que está dominando ela. Devagarzinho vai chegando. Devagarzinho, daqui a pouco você vai ver, vai exigindo, a cada dia que passa vai te exigindo mais. Você fala, não, eu estou no controle, Não, é sim ou não, irmãos. Vai ter guerra? Vai. Não vai ser fácil, mas a posição tem que ser certa. Há uns 5 anos atrás, passou um vento na minha casa, aonde eu vi a mão de Deus. Mas o Senhor diz, você tem que se posicionar. E ninguém entendeu nada. E nem eu. Pastor, o que o Senhor fez? Obedeci a santa palavra. Porque essa palavra aqui não é mentira, não é mentira. Isso aqui está dizendo que aquele que é santo, santifique-se mais. É isso mesmo, o Espírito Santo vai te ajudar. Mas aquele que é sujo, suje-se mais. Ou suja as necessidades. Necessidades financeiras. Surge necessidade de conquistas. Deus não é contra nada disso.
Muito pelo contrário. Crê nos seus profetas e prosperareis. Só que o Senhor vem te libertar, porque as trevas não aparecem como as trevas. Ela quer sempre colocar algo na frente de Deus. Importante entendermos que alguns homens foram provar Jesus. É certo pagar o imposto? Jesus, me dá a moeda. De quem esse rosto? É de César. Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Quando eu falo assim, dê a Deus o que é de Deus, o charlatão já vai para o dinheiro. Dê a Deus o que é de Deus, a sua vida. Quem é grato não é apegado. Quem é grato é sensível ao Espírito de Deus. Aleluia. Nós devemos compreender todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O ímpio, ele tem alta influência, porque as suas garras são sensíveis e malignas. Que isso? Vai ficar o dia inteiro na igreja? Que isso? Todo dia no culto, toda semana? Que isso? Aonde você ouve a palavra? Aonde você cultua a Deus? Aonde você vê pessoas diferentes, com o mesmo acordo, mesmo espírito, mesma direção? É só na igreja. Pastor, eu sou cristão, amém. Mas perto do céu e do reino de Deus, a igreja evangélica está mais perto. Por quê, pastor? Por causa do Filho de Deus. Ninguém viu a Deus a não ser o Filho, mas quem tem um filho tem um pai. Quem guardar a lei e praticar uma delas, ele se escorrega da graça. E quem é a graça? O favor imerecido é Cristo morrer no meu e seu lugar. E se eu não tenho Cristo que morreu no meu lugar, a lei opera em mim, que é a lei do pecado. Então eu não tenho pai. Quem não tem um filho, não tem um pai, e não será arrebatado com o Espírito Santo. Existem certas certezas que não pode ter dúvida. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Pastor, Deus está em todos os lugares. Deus, ele entra em qualquer lugar, porque não há barreira. Está não. Está para adorá-lo, não. Ele é onisciente, sabe tudo que você pensa que eu penso. Ele é onipresente, está aqui no Japão, na China. Aleluia. Sabe ou não sabe? Onisciente, onipotente, onipresente. Só que tem determinados lugares que ele sabe o que está lá, mas não é para nós. Somos fracos, seremos influenciados, sem percebermos, estaremos ali como camaleão, a cor daquele lugar, a cor daquela conversa, e nós iremos nos adaptar àquela conversa, àquele lugar, àquele conselho, aleluia, saímos dali confundidos, e o mal de tudo isso, louvado seja o nome do Senhor, que o problema, aleluia, acaba sendo a igreja ou o pastor. Não, nem isso não, querido, aleluia, você mudou sem saber que mudou, porque o ambiente é forte. Ramai, Shagar, Recomaná, aleluia, as palavras são fortes. Se eu fecho os ouvidos para a palavra de Deus, haverá outro tipo de palavra que virá. Essa palavra aqui é tão linda, tão poderosa, que ele te trata como filho. E aquele que ele corrige, aleluia, no primeiro, a palavra de Deus diz que quando Deus nos corrige, a primeira coisa que vem no nosso coração é uma tristeza, mas depois gera compreensão. Deus não está nem aí que você está chorando. Deus só quer fazer você crescer mais. Tem hora que Deus diz não. Tem hora que Deus vem com um chicote sobre nós. Que isso, pastor? Está pregando um Deus justiceiro? O seu pai é justiceiro? O seu pai cometeu homicídio quando te corrigiu? Está escrito aqui na Bíblia. Aquele que usa a vara desde cedo. Deus não pode bater em você não. Aleluia. Os políticos batem na nossa cara todos os dias. Sim ou não? Todos os dias. Como é que vai dar certo? Nós entramos no supermercado agora, nós observamos lá a falta de compreensão, de educação. Não estão nem aí para ninguém. Estão nem aí para ninguém. Estou nem aí quem está passando fome. É assim que as pessoas se competem. As pessoas só pensam em si.
Não deixa ser influenciado. Você tem uma palavra. Aquele que guarda a palavra em meu coração. O resumo da Bíblia é Cristo. O resumo da Bíblia é Cristo. E Cristo é o quê? O amor. Mansidão. Entrega. Eu já fui, aleluia, taxado de deboche inúmeras vezes. Mas até o deboche dos ímpios é passageiro. Esse ímpio depois se converte. Ele já até esqueceu que ele foi um escarnecedor um dia. Só que aquilo está na conta. E Deus vai, dentro da olaria, trabalhar na vida dele. Porque é importante o arrependimento por completo. Então aprendemos hoje. O capítulo 13, versículo 1 diz assim, ó: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Boca, palavra. Eu já disse nesse lugar, sim ou não? A palavra ela é semente em qualquer lugar no planeta Terra. Ok? Tranquilo? Só que na vida ímpia, a palavra ela dá problema, mas de uma forma silenciosa e oculta. Tranquilo até aí? Às vezes tem gente se dando mal, se lascando porque lançaram maldição, mas ele nem sabe. E ele também lança maldição. Pastor, aí dentro da igreja? Dentro da igreja Deus traz a luz. E Deus vai falando, vai explicando para que não haja semente. Mas na hora que essa semente brota, cresce uma árvore maligna. E ela tem que ser o quê? Cortada. E como é que ela é cortada? Pela palavra. Ela é cortada pela espada do Espírito. Por isso que em alguns momentos nós seremos confrontados por Deus. E tem coisas que nós não iremos entender, mas Ele está fazendo o melhor. Ele está fazendo todas as coisas. Irmão, a Bíblia diz que Deus, em alguns momentos, através de Moisés, o Senhor Deus não permitiu que eles observassem o perigo de outras nações, para que eles não desanimassem. Tem coisas que você não sabe que Deus está te guardando. Tem coisas que você não sabe que não chegou à tua tenda. Tem coisa que você não sabe que ainda não te destruiu, mas a mão de Deus ainda está trabalhando. Ramai Shagare Komanai, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ainda dói, ainda a tristeza vem, mas quando Deus diz não, é porque depois do não de Deus tem algo sobrenatural, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você queria algo espetacular diante dos seus olhos. O que Deus tem é maior, é melhor, é muito melhor, aleluia. Só que esse Deus trabalha em nós primeiro. Aleluia. Quando eu falei do camaleão, a camuflagem, quando nós nos tornamos hipócritas, quem falou isso foi Jesus, sobre a situação dos fariseus. Porque nós temos que ser cristão, crente. E a primeira pessoa a saber que eu sirvo a Deus sou eu mesmo. Quando você entende isso, você suporta. Você suporta porque os seus ouvidos estão fechados para críticas e também estão fechados para elogios. Você sabe quem você é. Então, existem os lábios bajuladores, que também é queda, porque a soberba procede à queda. E tem os lábios de caluniadores para trazer tristeza. Você tem que ter constância. Você percebe que eu vou assumir nas pregações da igreja, porque Jesus falou, ensina a ter constância. Você tem que ser o primeiro a ter constância. Você tem que ser constante. Pode fazer sol, pode fazer chuva, pode ser inverno, pode ser verão, pode ser vacas gordas, vacas magras, mas você está de pé, posicionado diante de Deus. É isso que o Senhor nos quer, porque tudo ao nosso redor pode haver mudança, sim ou não? Mas dentro de você a mudança que foi estabelecida já está determinada por Deus.
Quando o Senhor trabalha no homem de dentro para fora, o homem não é mais o mesmo. Agora as escolhas partem de mim. Eu posso escolher a estar em determinado lugar. Eu posso escolher ouvir tal tipo de coisa. Mas também eu preciso entender, aleluia, que escolher e meditar na lei de Deus é muito melhor. Algumas pessoas podem dizer, é beato. O ser humano, ele precisa na terra de cuidar do espírito, de lazer. Precisa disso. Precisa de paz, descanso. É só nós, aleluia, sabermos administrar o nosso tempo. Mas o dia de culto, principalmente quarta-feira, é o meu dia de guerra. Por quê, pastor? Porque eu preciso chegar aqui com conteúdo. Eu preciso chegar aqui, louvado seja o nome do Senhor, com alguma coisa que vai levantar alguém que está caído e segurar alguém que está para cair e continuar a vida de alguém que está de pé. Então nós percebemos o grau de responsabilidade de um crente. Você é luz. Então o dia de quarta-feira é um dia de guerra. Um dia de domingo é um dia totalmente para Deus. E dia de sábado a gente separa para folga, mas em vez de quando sai fora do controle. Deus operou domingo e vai operar muito mais nessa igreja, operou hoje. Mas para que acontecesse isso, tivemos que trabalhar em bastidores. Existem bastidores, existem gestões da igreja. Jesus, querido, ele começou a andar com os discípulos e ensinou 3 anos eles. E no final ele começou a dizer, agora eu posso chamá-los de amigo. O próprio Jesus, que não precisava de conselho de ninguém, escolheu quem ele iria andar. E ele diz, Pai, todos que me deste, está aqui. A oração de Jesus. Ele escolheu os seus amigos. A ceia definiu quem seriam os amigos. 11 passaram pela porta, só um ficou para trás. Mas já havia um destino para ele. Mas aí Jesus em João está dizendo, vós sois amigo. Interessante que ele aplica também, quando eles começam a falar de Moisés. Moisés foi um servo abençoado por Deus, sim ou não? Criado no reino de Faraó e depois usado por Deus para libertar o povo. Mas aí Jesus diz, o servo não fica muito tempo em casa, mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. O que ele está querendo dizer? O servo, ele trabalha na fazenda, mas o filho tem direito sobre os escravos. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De que ele está dizendo? Moisés, ele morreu no monte, sim ou não? Ele morreu no monte, encerrou a sua carreira. Aleluia, esperando a eternidade. E Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, como Filho de Deus, ele vos liberta do poder das trevas. Então Moisés libertou o povo do Egito, e Jesus nos libertou do poder das trevas. Havia uma confusão no tempo de Jesus, porque quando falava que ele era rei dos judeus, aleluia, eles acharam que ele iria tomar o poder. Qual poder? O poder de Roma. Quem é Roma? Perto do reino dos céus. Por isso que ele é rei dos reis. Mataram o rei dos judeus, colocaram a placa lá. Mas ele ressuscita como rei dos reis. O Senhor de todos os senhores. Por que ele usa a expressão Senhor de todos os senhores? O senhorio, os senhores que tinham escravo antigamente. Ele é o Senhor, ele é o dono de todas as almas. Quando a Bíblia diz que ele é o Pai da luz, Pai de todas as almas, é o Deus Todo-Poderoso. Querido, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ande com sábio para ser mais sábio, aleluia, aleluia. Profetiza na sua vida, não seja um camaleão, tenha a sua identidade preservada em Deus.
Aleluia, nós já estamos embora. Posso terminar? Aleluia. A Bíblia diz que dentro de um barco tinha um homem dormindo lá no fundo. Todo mundo sabe o nome. Aleluia. Jonas. Ele estava dormindo num sono profundo. E o barco está à deriva. Eles estão jogando tudo fora, aliviando o peso, aliviando a carga. E eles estão clamando. E eles estão dizendo, quando alguém fala, tem um homem dormindo lá embaixo, chama ele. Aí eles chamam ele. Aí eles começam a perguntar aqui, quem é você? Da onde que você vem? Quem é o seu Deus? O homem sem identidade, você acredita? Ele vai dizer, eu sou hebreu. Aí ele diz, com certeza, é por causa de ti que nós estamos desse jeito. Por que eles estão dizendo isso? Porque todo mundo começou a invocar o seu Deus e nada, nenhuma resposta. Aleluia. Algo apontou para ele, tiraram a sorte para ele. Aleluia. E era ele era o problema daquela embarcação. Você acredita? Aleluia. Porque Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. A missão dele era onde? Em Nínive. Mas a mente dele mandou ele para Tarso. A mente dele anda com a mente de Cristo. Ele desce e compra uma passagem. Essa passagem custou caro para ele. Essa passagem custou caro para o marinheiro. Essa passagem custou caro para a tripulação daquele navio. Quando ele é lançado em alto mar, parou-se o problema. Deus encerrou. O problema saiu daí do meio. Olha, escute. Deus prepara um grande peixe para o engolir. Mas aí há um mistério. A oração que ele faz é uma oração verdadeira. E o Senhor traz a vida. E Jesus, em seu ministério, ele vai dizer, assim como aconteceu com Jonas, no mais profundo que ele foi, assim também será com o Filho do Homem. Ele está dizendo sobre a profundeza do inferno, das almas presas. Quando eu falo que Deus é atemporal, as pessoas não entendem. Ele não está preso no tempo. Como que Jesus morre? Os que morreram esperando ele ressuscita, saem andando pela cidade. O véu se rasga, há um grande estrondo. Até o centurião diz, realmente era o Filho de Deus. É tremendo isso, sim ou não? E depois, 3 dias, aonde estava a alma e o espírito de Jesus? Se o corpo permaneceu lá, naquele lugar onde José de Arimateia comprou, preservando o corpo dele. Ao 3º dia ele ressuscita, mostrando para mim e para você que ele é muito maior do que a morte. Interessante que ele encontrou a morte em algumas situações e ressuscitou mortos. E chegou a vez dele de se ressuscitar, morrer por mim e por você. Se isso é pouco, eu não sei mais quem eu sou na presença de Deus. Nenhum sofrimento é maior do que as promessas. Você é muito mais forte do que isso. É só a sua mente que está te dizendo que você não consegue. É só a sua mente que está te dizendo que você não vai. Não tem nada fora do controle de Deus. Nada, 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 nada. Que isso, pastor? Nada. Deus confunde o homem. Podemos fechar aqui? Deus não faz barganha, sim ou não, irmãos? O rei lá na Babilônia, o qual ele tocou nos vasos que estavam guardados, vasos de ouro, que pertencia ao templo de Israel, era consagrado a Deus, só podia usar no templo. O pai dele guardou, mas ele tocou, e ele fez uma festança usando aqueles vasos. E a partir do momento que extrapolou diante de Deus, a Bíblia diz que veio uma mão e escreveu na parede. E naquela mesma noite cumpriu. Só que ninguém sabia o que estava escrito, discernir. Mandaram chamar Daniel. Chegando lá, eles começam a elogiar Daniel, o rei, dizendo que ele é isso, que o Deus dele é isso.
E ele fala, você vai discernir isso para mim, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Ele fala, pode guardar todos dá para outra pessoa. Daniel, ele chega com autoridade ali, irmãos. Ele chega cheio da espada de Deus. Ele já sabia que o rolo era pesado, era forte. Ele diz para o rei, pode guardar e pode dar para outro o que você está querendo aí, mas o que Deus revelou aqui é isso aqui, ó. Pesado foste na balança, achado em falta, é retirado o reino de ti. E a Bíblia diz que cumpriu. E aquele rei não foi mais rei. E aquele rei foi destronado, porque ele não honrou a Deus. Deus institui rei e tira rei. É Deus que põe presidente e tira presidente. Que isso, pastor? Não foi Deus que pôs esse presidente lá, não. Você não está entendendo nada. Deus está acima do bem e do mal. Aleluia. Se precisa de fogo, de avivamento, tem que ter busca. Se não tiver busca, a busca só vem através do gemido. Você não está vendo? As coisas estão difíceis. E algumas igrejas ainda estão vivendo de evento. Sim ou não? Eles estão achando. Deus está querendo descida, humilhação. Porque não foi a igreja que foi derrotada. Não foi Jesus que foi derrotado. Foi alguns que não quiseram se prostrar diante de Deus. E que chegaram na frente como representante de todos os evangélicos. Aleluia. Quem te representa? Cristo. Nós vamos embora. O nome acima de todo nome. Todo trono, principado e potestade se sujeita a ele. Você acha que ele perderia o controle? Quando Deus começa a tratar com uma nação, ele começa pela igreja. Por isso que ele está chamando crentes fiéis, fortes, valentes, que não abandonem a sua palavra, que permanecem na palavra da verdade. Deus ainda continua humilde, Deus continua clamando, Deus continua pedindo para que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados todos os dias. Aleluia. Por mais que nós fizemos, por mais que a gente faz algo bem diante de Deus, não compara com a graça que foi oferecida para nós. Grava isso e nós vamos embora. O que você passar, a injustiça que você sofrer, a decepção maior que vier, qualquer coisa que vier na sua vida, coloca isso no seu coração, aleluia. Deus tem algo bom, poderoso para sempre na sua vida. Eu ando assim. Problemas eu considero como pedras e degrau. Aleluia. E a promessa é verdadeira. Quando que ela vai cumprir? Não sei. Estou na jornada. E essa jornada é poderosa. Você tem que experimentar cada minuto na presença de Deus e deixar o seu coração pesar. Se você deixar o seu coração pesar, você não vai entender o evangelho. O reino de Deus está no meio de nós. Nós participamos do reino. Você é uma célula do reino. E você pode fazer o bem. E qual que é o bem? Primeira coisa, honrar a Deus. Porque quem honra a Deus, honra o pastor, honra o homem. Mas quem não honra a Deus, não adianta. Não consegue honrar nem a si mesmo. Deus é Deus de honra. Deus é Deus de princípio. Amém até aí? Queridos, vamos fechar aqui em nome de Jesus. Obrigado pela atenção. Guarde essa palavra no seu coração. Ande com o sábio, será mais sábio. Nosso congresso em maio. Estaremos aí reunidos em nome do Senhor Jesus. 22, 23, 24. Falei certo? Sexta, sábado e domingo. O mês que vem nós estaremos firme na presença do Senhor. Com o terceiro congresso Ide Missões. Que nós iremos ministrar e haverá um derramado Espírito do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Aí está as camisas para serem adquiridas. Aqueles que têm o interesse. Você tem esse prazo do pedido até dia 15. Para que haja tempo apto. Para que nós possamos providenciar a confecção. Será um marco esse ano. Eu estou profetizando. Será tremendo em nome de Jesus. Nós chegaremos num ponto, irmão,
que nós iremos voar na asa do Espírito muito forte, em breve. Escute essa palavra, em breve. Se depender da minha posição, acontecerá, em nome de Jesus. Tranquilo? Seja um missionário do Senhor. E o nosso tema, onde que está mesmo, Lindy? Eu não... Hã? Não estou enxergando. Ah, tá. Até que todos ouçam, amém, irmãos? Ouçam, ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão muito presas em escândalos e confusão. A Bíblia diz, é mister que aconteça escândalo. Sim ou não? Mas o escândalo também revela quem são. Não coloca todos no pacote. Porque há diferença de pessoas para pessoas. Só Deus conhece o homem verdadeiramente. Exalta o Senhor. E as palmas que louvam o Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Lembrando os irmãos também que domingo nós teremos